20 suculentas coringas para iniciantes. Este é o tema do vídeo de hoje. Suculentas coringas normalmente são aquelas mais fáceis de cuidar, aquelas que multiplicam muito, que dão muitas mudas, aquelas que normalmente a gente destaca ali um raminho dela, um galhozinho dela, coloca sobre o substrato e logo já tem uma nova muda. Uma vez que você compra uma muda, você nunca mais perde a espécie. Meu amigo, minha amiga, bem-vindo e bem-vinda mais uma vez ao canal Suculentas Visto do Bem. Aqui quem fala é o Marcos, eu espero que esteja tudo bem com você. E se você tem o dia a dia bem corrido, muitas tarefas para fazer, mas mesmo assim tem amor às plantas, gosta de cultivar a planta, principalmente suculentas e cactos, separei aqui uma lista com 20 suculentas, que é mais tranquilo o cultivo, porque elas praticamente se viram sozinhas. Você fazendo o básico por ela aí, ela já vai muito bem no cultivo. Começando então aqui pela primeira então, que é o Sedum Golden Glow ou Sedum Adolphe. Essa suculenta a gente considera ela coringa por esse motivo, ó. Ela já começa a crescer e rapidamente começa a soltar aí várias mudas em volta do tronco. Qualquer folha dela que cai, mesmo que seja por acidente, você pega aquela folha ali e coloca sobre o substrato, logo já tem uma nova muda. Então ela se reproduz muito fácil, é muito fácil fazer muda dela, além de ser uma planta bem bonita e bem resistente aí a todas as fases, a todos os períodos do ano aí, todas as estações na verdade, né? Faça chuva, faça sol, ela tá sempre bonitona. E as 20 suculentas que eu vou mostrar aqui hoje, eu considero elas coringas, porque são todas adaptadas aqui ao nosso cultivo desde pequenininha, desde mudinha bem pequenininha, e já estão conosco aqui há mais de 2 anos no cultivo. Seguindo então aqui para a segunda suculenta coringa, que é o Francesco Baldi. Francesco Baldi é uma suculenta tão coringa, tão popular, que dificilmente a gente consegue fazer um arranjo e um vaso que a gente não vai lá e pega uma mudinha e coloca ali naquele vaso. E é uma dica bacana aí também, é sempre a gente pegar uma muda de cada planta da gente e espalhar ela por vasos no cultivo. Porque se dá um problema no substrato e você vinha perder aquelas plantas que estão naquele vaso, você vai ter a garantia de ter ela em outro vaso e não perder a espécie. E é por esse motivo que ele alastra aqui no nosso cultivo e tem dele aqui para todo lado, que a gente sempre coloca dele em todos os vasos. Seguindo para a terceira suculenta coringona aqui, é a orelha de burro. Normalmente eu mostro para você aqui as maiores, as mudas gigantes. Porém hoje eu resolvi mostrar essa baciada aqui, com as mudinhas que eu fui destacando da outra muda maior e colocando aqui, ó. E hoje já formou essa baciada só de mudas. Então é uma suculenta que vale muito a pena você ter no cultivo. Uma vez que você consegue uma muda dela, a tendência é você nunca mais perder por esse motivo. Porque à medida que ela vai crescendo, ela vai liberando novas mudas através da própria folha, encostada na folha. Só destacar e colocar no vaso ali, que logo você tem vasos cheios dela. E já vamos seguindo então aqui para a dia número 4, que é a suculenta coringa aqui no nosso cultivo, que é a Antiqua. Eu comecei mostrando essa muda aqui que está neste vaso, porém a gente tem dela aqui em vários vasos também, pela questão de garantir em não perder a espécie, como eu tinha falado anteriormente, ó. Aqui nesse outro arranjo já tem dela também, e nós temos dela aqui em vários vasos justamente para que se der algum problema num vaso, a gente não perder a espécie. E para nossa grata surpresa, a gente percebeu que ela é gigante, graças a uma outra que está num vaso aqui mais separado, e ela cresceu bastante, e eu tive essa grata surpresa de ver que ela é gigante também. Aqui, ó, nesse outro vaso, dá para você ver melhor, olha o tamanho que essa muda tá. Então ela tá gigantona, então a gente ficou bem satisfeito por saber que a Antiqua também é uma suculenta gigante. É coringona, porque dá muita muda. Uma vez que você planta uma dela no vaso, logo ela já começa a destacar mudas pelo caule. Deixou crescer um pouquinho, pode retirar essa muda do caule e fazer novas mudas. É uma suculenta de fácil cultivo e de sol pleno.
Seguindo então aqui para a nossa de número 5, que é a Captella Campfire, que é uma suculenta coringa também aqui no nosso cultivo. E se você está começando no cultivo, eu deixo para você a dica aí que vale muito a pena ter essa planta, porque ela surpreende a gente em coloração. Nós temos ela aqui em vários vasos, vários arranjos, e cada vaso que você planta ela parece uma planta nova, parece uma planta diferente, porque ela vai ganhando formas diferentes em cada vaso, em cada arranjo que você coloca ela. E sem falar na coloração dela, que é uma suculenta muito colorida. Às vezes parece que a gente fez até algum artifício para ela ficar tão bonita. Aqui a gente coloca ela em vários arranjos. Em cada arranjo ela tem uma coloração, um formato. E isso vai variar também aí de acordo com as estações do ano. A temperatura, o tanto que rega. Então, de acordo com a rega dela e a quantidade de sol e frio, ela vai mudando aí as nuances de cores dela. É de fácil cultivo e é de sol pleno também. E seguindo para a suculenta de número 6, que é uma suculenta coringa para iniciante, é a Pulvinata. Pulvinata nós conseguimos mudinha dela logo que nós começamos no cultivo. Aqui na minha cidade vende dela no supermercado a R$ 1,99. E olha que espetáculo que ela vira depois de adulta. Essa planta aqui ela já tem mais de 2 anos aqui no cultivo. E cada dia ela nos surpreende aí com essa coloração, principalmente agora no período de outono e inverno, que ela fica com a coloração bem estressada aí do frio da noite e vira um verdadeiro espetáculo. Mas ela mesmo pequena, ela já tem uma coloração bem bonita. Mesmo quando ela ainda não está tão colorida, mesmo assim ela ainda é bonita. Então a gente tem ela desde o início do cultivo e temos até algumas aqui bem envelhecidas, mas que não para de liberar haste floral. A suculenta coringa de número 7 é a Jadeíta. Nós tentamos conseguir mudas dela aqui na nossa cidade. Até que um dia eu cheguei no supermercado e encontrei dela lá também bem baratinha, no pote 5. Trouxe uma muda e essa muda logo começou a soltar uns bracinhos. Esses bracinhos, essas mudinhas que dá do lado. Eu ia destacando e já colocando no substrato seco. Logo fazia uma nova muda. E hoje a gente tem aqui cuia cheia dela. E a suculenta coringa de número 8, aqui no nosso cultivo, é a Angel. Essa aqui também nós conseguimos 3 mudinhas bem pequenininhas dela no pote 5. Plantamos aqui neste vaso. E hoje a gente já tem aqui esse vaso bem cheio dela. É de fácil cultivo e é de sol pleno aí depois de adaptada. E bem parecida com a Angel, pelo menos eu acho, é a Milky Way, que é a suculenta coringa aí de número 9. Aqui no nosso cultivo, ela vai soltando mudas através do próprio tronco, do próprio caule aqui. A gente destaca essas mudinhas, coloca sobre um substrato seco e logo tem novas mudas. Essa daqui está um pouco manchada, mas não é praga. Isso aqui foi o sulfato de cobre que eu joguei nela. Então ela está um pouquinho manchada de sulfato de cobre. Mas é uma suculenta bem fácil cultivo também. Uma vez que você consegue uma muda dela, logo você consegue aí vasos e cuias cheias dela. Aqui no nosso cultivo a gente prefere ir destacando as mudas pelo caule aí e colocando aqui no substrato em vasos diferentes para não correr o risco aí de perder a espécie. Então a gente prefere assim e vai colocando aí um pouquinho dela em cada canto, em cada vaso, para ter a espécie perpetuada aqui no cultivo. E a suculenta coringona aí de número 10 é essa daqui, que é o Sedum. Aqui a gente faz uma mistura aí do Sedum rubrotictum ou rubrotictum e o Aurora, né? Então a gente tem um pouco dessa mistura aqui. À medida que ele vai colorindo, a gente vai identificando a diferença deles aqui. Mas é uma suculenta bem tranquila, de fácil cultivo e que multiplica muito aí através da própria folha que cai e vai virando novas mudinhas. E também qualquer galho dele que a gente quebra ou poda aqui e coloca sobre o substrato, logo tem aí um vaso cheio, uma cuia cheia também. E a suculenta coringa de número 11 é o Mendozai ou Medonzê. Esse aqui a gente tem ele em alguns vasos diferentes aqui, com cores diferentes, de acordo com a exposição ao sol. Quanto mais sol, mais colorido e mais compacto ele fica.
E a suculenta coringa de número 12 é o Sedum Bronze, que não poderia faltar aqui nessa seleção, que é uma suculenta bem tranquila também de cultivo. A gente tem ela aqui há mais de 2 anos também, muito fácil cultivo, sol pleno, e a gente tem também aqui vários vasos, várias cuias diferentes com o Sedum, pela fácil multiplicação dele através do próprio caule, do próprio tronco, e folha também. Qualquer folha que encosta no substrato já dá uma nova muda. A suculenta coringa de número 13 é a paraguaiense. Eu mostro ela aqui direto nos vídeos também, mas sempre tem uma novidade aqui em volta da paraguaiense, porque ela muda o tempo todo. Então cada semana que a gente grava aqui para mostrar, elas estão diferentes. E a gente tem aqui vasos bem cheios delas também. E tudo começou com uma planta só. E foi exatamente com essa daqui que nós começamos o cultivo. Com uma muda que nós ganhamos, depois a Ju comprou uma outra muda. E hoje a gente tem várias delas aqui espalhadas pelo quintal, pelo cultivo. E tem também aqui a mini paraguaiense, que é essa que está do lado aqui. Nós colocamos juntos no mesmo vaso, só para fazer um comparativo mesmo da questão do tamanho, né? Para a gente conseguir ver de perto aí a diferença da paraguaiense normal para a mini paraguaiense. E seguindo então aqui para a suculenta coringa de número 14, que nós temos também desde o início do cultivo, que é essa vermelhona aqui, que é a Vivian. Ela é da espécie da orelha de elefante, porém essa daqui é a Vivian. Ela fica com essa tonalidade bem vermelha, bem estressada nesse período mais frio do ano. É uma suculenta tão fácil cultivo que chega um ponto que ela começa a aparecer capim no quintal de tanta muda que dá. E ela vai soltando essas raízes assim, para poder a planta sobreviver caso dê algum problema na raiz ou no caule. Então ela é de muito fácil cultivo e é de sol pleno. Seguindo então para a próxima que já está junto aqui, que é a suculenta coringa de número 15, já seguindo então para as 5 finais, que é a Mayalen. Mayalen também é uma suculenta que dá muita mudinha em volta do caule dela, do tronco, e a gente vai destacando essas mudas e espalhando aqui por alguns arranjos no quintal também. Então tem dela aqui para todo lado, tem umas mais coloridas, umas mais verdes, como é o caso dessa daqui, que no momento essa aqui está tomando menos sol. Mas é só adaptar que rapidinho ela pega uma coloração muito bonita e é de muito fácil propagação. Conseguiu uma mudinha dela, com certeza tem a espécie dela garantida aí para sempre. E essas manchinhas aqui é sulfato de cobre que eu apliquei para fazer o vídeo anterior. E por falar em cobre, então vamos seguir aqui para a de número 16, que é a colher de cobre. Colher de cobre também, à medida que ela cresce aí a primeira muda, ela já vai liberando outras mudas em volta do tronco, no caule aqui. E logo logo a gente tem várias mudas então na mesma planta. Considero ela uma suculenta coringa porque você pode destacar, se quiser, essas mudas, esperar cicatrizar e colocar no novo vaso e ter várias mudas. E a suculenta coringa de número 17 é a Tradescantia. Embora pareça mais uma folhagem do que uma suculenta, mas ela é uma suculenta pelo fato dela suportar bem o sol. Ela gosta bastante de sol, é de fácil cultivo. Crescer um pouquinho, pode destacar aqui o galinho dela e fincar no substrato seco, que logo logo tem uma nova muda. Olhando assim, você não dá nada por ela, parece uma folhagem simples, mas quando ela resolve florir, ela tem uma floração que parece simples também, mas bem bonito. Quando o vaso está todo florido, ela chama bastante atenção. Neste momento ela não está florida, mas eu tenho aqui algumas imagens de quando ela floresceu. Então eu vou deixar aqui na sequência para você ver como que é simples, porém bem bonito quando ela está toda florida. Bastante simples, porém bem bonito quando ela está bem cheia e toda florida. Muito fácil cultivo, a rega dela é 2 vezes por semana. A suculenta coringa de número 18 é a Agave. A Agave, uma vez que você consegue uma muda dela também, logo logo ela vai liberando outras mudas aqui em volta dela. Se plantada ao chão, ela libera a muda bem longe aí da planta mãe, então é a garantia aí de ter ela para sempre
uma vez que consegue uma muda dela. Bem bonita, bem ornamental, de sol pleno aqui no nosso cultivo, e a rega dela é uma vez por semana, bem tranquila de cuidar. E já seguindo então para a suculenta de número 19, que é essa daqui, que é a Pink Butterfly. Ela é a mãe de milhares, porém na cor rosada. Aqui a gente faz muda dela através de tronco também, faz a poda e naquela poda normalmente surge ali 4 ou 5 mudas. Então é assim que a gente faz a proliferação dela, porque ela dá muita mudinha na ponta da folha, mas poucas delas chegam a realmente crescer e virar muda. Então a gente faz mais muda através de poda. E a suculenta de número 20, eu escolhi essa daqui que está num arranjão aqui, junto com a Vivem, junto com as outras que eu coloquei uma de cada uma aqui, para perpetuar a espécie e fazer um arranjão. Mas a de número 20, destacada aqui, é essa daqui que é a Fred Ives. Embora essa muda aqui não esteja tão gigantona, tão bonitona, mas o destaque dela aqui hoje como coringa é por esse motivo. Ó. Olha a quantidade de muda que ela está soltando aqui em volta do caule. Então, uma vez que consegue uma planta dessa, dificilmente você vai perder a espécie por esse motivo. Ó. Ela dá muita muda aqui no caule e também se quiser pegar qualquer folha dela e colocar no substrato, logo tem uma nova muda também. Então é bem fácil cultivo, bem prolífica, dá muita muda e é uma coringona. Para poder encerrar as coringas de hoje aqui, nessa seleção aí de 20 suculentas coringas para iniciantes. Então uma vez que você consegue aí uma muda de qualquer uma dessas 20 suculentas, você tem a garantia aí de ter a espécie aí para sempre no seu cultivo, porque mesmo se você não tiver muito tempo para cuidar, dando o essencial para elas aí, que é rega uma vez por semana, adaptando ao sol pleno e adubando uma vez por mês, elas vão muito bem aí no seu cultivo, assim como vão no nosso cultivo aqui, tá certo? Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se gostou e não for inscrito, vou te pedir que deixe um joinha, se inscreva. Fazendo isso, o YouTube vai entender que você gostou do vídeo, que foi útil para você. E aí, assim que a gente postar um novo vídeo aqui, ele manda para você através da notificação, tá certo? Combinado? Para você que ficou até o final do vídeo, um forte abraço, muito obrigado pela companhia e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.